Muito bem, meus queridos, dá uma olhadinha aqui. Olha só, hoje nós vamos falar da nossa aula de número 7, certo? Aula de número 7 da apostila. Ela é um pouco longa, então ela vai ser dividida em algumas partes, beleza? Essas partes para dar tempo de vocês absorverem bem o assunto e entenderem com bastante facilidade. Nós vamos começar a falar sobre funções, pessoas, tudo bem? Funções. Olha só, primeira coisa, olha isso aqui. Toda função vai trabalhar com um par ordenado. Ele tem esse nome porque o x vem sempre na frente do y. X, y. Nós temos que pensar no plano cartesiano, depois nós vamos falar sobre isso. Vamos ter uma aula para falar sobre o plano cartesiano. Então nós temos que pensar no eixo y e no eixo x, certo? Beleza? Então ó, o par ordenado ele tem esse nome porque é sempre o x na frente. Toda função f de x é igual a y. O nome função é porque os valores de y dependem dos valores que a gente colocar no x, certo? Os valores de y dependem dos valores que nós colocarmos no x. Tudo bem, gente? Tranquilo aqui? Tá, olha só. Vou mostrar por diagramas para vocês algumas situações. Olha isso aqui. Diagrama A, diagrama B. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Ó, o 1 está ligado com 2, o 2 está ligado com 3 e o 3 está ligado com 4. Isso aqui é uma relação. Dá uma olhadinha, vou deixar você dar uma olhadinha aí. Isso é uma relação, pessoas. Relação, todos esses conjuntos, todos esses diagramas que eu coloquei aqui no quadro hoje, nessa situação, representam sim uma relação. Mas nem toda relação é função, certinho? Então, observa só. Aqui, eu posso dizer que isso é uma função. Bom, por que ele é uma função? De uma maneira rudimentar, vê se você concorda comigo aqui, ó. Se eu pensar que esses são os valores de x e esses são os valores de y, eu posso dizer para você que f de x é igual a x mais 1. Você concorda comigo? Olha só. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. f de x igual a x mais 1. Isso é uma função. Bom, sobrou esse cara aqui, não tem problema. Se sobrar no diagrama B, não há problema. Então, isso aqui é função. Tudo bem? Isso é uma função. Olha só para isso. A, B. Esse cara não é função. Puxa vida, Paulão, por que ele não é função? Está sobrando alguém aqui no diagrama A. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Depois no gráfico a gente vai dar umas olhadinhas como que funciona essa ideia dentro de um gráfico para você entender isso bem. Mas isso não pode acontecer. Então esse caso não é função, tá vendo? Ó, não é função. Eu escrevi aqui para vocês, não é função. Tudo bem? Esse outro caso, observa só. O 1 está ligado no 6, o 2 está ligado no 9, o 2 está ligado no 10 e o 3 está ligado no 10. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. O 2 e o 3 estarem ligados no 10 não é problema. O problema aqui é o 2 estar ligado tanto no 9 quanto no 10. Isso não pode acontecer. Os elementos de A só podem ter um ponto de chegada em B. Para ser função, os elementos de A só podem ter um ponto de chegada em B. Então esse caso aqui também não é função, certinho? Esse caso aqui de baixo, observa só. O 1 está ligado no 2, o 2 está ligado no 4, o 3 está ligado no 4 e o 4 está ligado no 4. E está sobrando aqui o 6 e o 8 sem ninguém ligar. Mas isso aqui é função. Isso aqui é uma função, beleza? Eu não sei determinar para você aqui que função é essa, mas é uma função. Então, observe bem. Se algum elemento do A estiver ligado a mais de um elemento em B, não é função. Agora, os elementos de B podem sim estar ligados a mais de um elemento de A. Você já deve ter visto função trigonométrica na sua vida, em que o gráfico da função trigonométrica, função seno, ele tem esse nome porque é um S, né? Pô, eu tenho vários valores de x ligado, eu tenho um valor de x ligado a mais de um valor em y, né? No caso aqui, por exemplo, o valor de y está ligado a mais de um valor de x. Tanto na subida função do segundo grau também isso acontece, mas no gráfico você vai ver isso melhor. Tudo bem? Tranquilo? Bom, olha só. Dá uma olhada nesse diagrama aqui. A e B. 1 está ligado no 6, o 2 está ligado no 1, o 3 no 2 e o 4 no 5. Você percebeu que sobrou o 3 e o 4 para mim, certinho? Quando nós falarmos de domínio
de uma função, domínio de uma função, no caso aqui seria o conjunto A. O conjunto A, ó, 1, 2, 3 e 4. Esse é o nosso conjunto A. Então, é o domínio da função, belezinha? Então, o domínio da função seria o conjunto A. Deixa eu te explicar uma coisa. Depois nós vamos ter um momento onde eu vou te explicar o que é o domínio, como que você vai fazer para determinar o domínio de uma função, certo? Daqui a pouquinho eu vou explicar isso para você. O que você vai fazer para determinar o domínio de uma função, joia? Então, o esquema é o seguinte. Então, ó, o domínio está aqui. É o conjunto A. O contradomínio seria o conjunto B na sua totalidade. Ó, o conjunto B todinho aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o contradomínio. E a imagem é o pessoal do contradomínio que recebeu flechinha. Que teve relação, foi relacionado. Não, no caso aqui, ó, se você for analisar, ó, quem que recebeu flechinha? Seria esses camaradas aqui. Ó, o 3 e o 4 ficaram de fora, né? O 3 e o 4 ficaram de fora da brincadeira, beleza? Então o nosso conjunto imagem seria 1, 2, 5 e 6. Então o conjunto imagem é quem vai receber as flechinhas. Nós enxergamos o conjunto imagem no eixo Y. Depois nós vamos falar sobre isso quando a gente estiver vendo o gráfico, tá joia? Beleza? Olha só, a sua função ela pode ser injetora, sobrejetora e bijetora. Eu vou explicar para você bem cada uma das situações. Injetora, observa só aqui. Cada elemento de A se liga a um único elemento de B, certo? Os elementos de A têm um único elemento de B, ou seja, cada X só tem um Y. Tranquilo? Cada X só tem um Y. Então isso aqui é uma função injetora. Os elementos de A têm um elemento só em B. Uma função de primeiro grau é uma função injetora, certo? Uma função de segundo grau já não dá para ser injetora se ela estiver completinha. A não ser que lá no domínio dela eu faça alguma restrição, alguma coisa. Mas normalmente ela não pode ser injetora, certinho? Beleza? Sobrejetora. Sobrejetora é o seguinte. Para ser sobrejetora, você tem que saber que a imagem é igual ao contradomínio. Imagem é igual a contradomínio. Se a imagem for igual ao contradomínio, a função é sobrejetora, certo? Função sobrejetora é isso. Imagem igual a contradomínio, beleza? Ó, pode ver aqui, ó. Quem é a imagem desse cara? O D e o E. Quem que é o contradomínio? O D e o E. Certinho? Então, imagem igual a contradomínio. Tudo bem, pessoal? Na boa? Na paz? Tá, olha só. Bijetora. A função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ó, dá uma olhada. A imagem é o contradomínio, é igual ao contradomínio, e cada elemento de A está ligado a um único elemento de B. Então a imagem é igual ao contradomínio e cada elemento de A está ligado a um único elemento de B. Então essa função, sem a menor sombra de dúvida, é bijetora. Tudo bem, pessoinhas? Tranquilo? Olha só uma coisa que eu coloquei aqui para você. Função par. O que seria uma função par? O f de menos x é igual a f de x. Paulão, traduz isso para o português. F de x igual a x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado. O f de menos 2 é igual a f de 2. Como assim, Paulão? Fala pro tio. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. E menos 2 ao quadrado? É 4 também, né? Menos 2 ao quadrado também é 4. Então, o f de menos 2 é igual ao f de 2. Tudo bem? Outro exemplo de função par seria uma função cosseno. Cosseno, função cosseno. O cosseno, lembra que ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante? E ele é negativo no segundo e no terceiro? Se você achar para mim, por exemplo, um seno de 60, o cosseno. O cosseno de 60 é igual ao cosseno de menos 60, certo? Eles estão, os dois são positivos, dá para você. Quando eu for falar de gráfico, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas só para você entender o que é uma função par. Função ímpar, o f de menos x é igual a menos o f de x. Um exemplo seria f de x igual a x ao cubo. Joia? Traduzindo para o português, o que eu quero dizer com isso?
f de 2 é igual a 8, porque 2 ao cubo é 8, certo? O f de menos 2 é menos 8. Menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Você concorda contigo que o f de 2 negativo, o f de menos 2, é igual a menos o f de 2? O f de 2 não é 8? É só colocar um sinal de menos na frente. Entendeu isso daí? Tudo bem? Então, ó, no próximo encontro aqui nós vamos falar sobre mais algumas coisinhas sobre funções para você ter condições de fazer os exercícios desse capítulo 7. Joinha? Beijinho!